Vamos falar sobre reumatologia, reumatoide, artrite reumatoide. O nome é difícil, né, doutora Tatiana Hassegawa? Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio, boa noite. O nome é complicado, mistura um pouco com... Os antigos chamam de reumatismos, né? Só que dentro desse universo de reumatismo, há várias doenças aí, dentre elas a artrite reumatoide. É muito confundida com artrose, com osteoporose. Então, o bacana de a gente falar dela em específico é também fazer essa diferença, o diferencial com essas outras doenças que ficam meio que misturadas, como todas sendo uma só, com reumatismo só. E não é. Quer dizer, ela pode confundir. Na verdade, Pode. As pessoas falam que é uma coisa, mas na verdade não é. Tem que fazer um diagnóstico. Um diferencial, tem que fazer. Qual que é o diagnóstico para a gente saber que é uma artrite reumatoide? Então, Fábio, diferente das outras, ela tem uns critérios diagnósticos, assim, Certo. clínicos, basicamente. O paciente pode começar com uma dorzinha muscular, uma febre até, uma fadiga, uma indisposição, como se fosse uma gripe. Até um quadro gripal leve, que não passa, né? Vem, vai, vem, vai, vem, vai. Às vezes vai ao pronto-socorro, ingere lá seus analgésicos, anti-inflamatórios, enfim, sintomáticos para aquela dor, mas não melhora. Então, isso para a gente, mais de 6 semanas, né? Mais de 1 mês e meio aí, persistindo esse quadro, você já tem que ficar atento para que seja alguma outra causa. E se já aparece uma dor articular, dor na mão, dor no pé, principalmente pequenas juntas, mão, punho e pés, e aí você já começa a casar outros critérios que vão corroborando para dar o diagnóstico. Então, assim, sintomas gerais, febre, dor no corpo, muscular, dor articular, um exame que você pode pedir no sangue para tentar fechar o diagnóstico, é um tal de fator reumatoide, você pode fazer o pedido. Então, vindo positivo, mais ainda, é um quebra-cabeça, na verdade. Quer dizer, tem que... Vai fechando. O especialista vai ter que ir, né, dividindo, arrumando a casa para ver se é realmente esse diagnóstico. Isso aí. Agora, esse tipo de enfermidade, ele pode causar, por exemplo, deformidade nas articulações? Pode. Então, quanto mais se arrasta esse diagnóstico, geralmente se arrasta porque ele passa muitos anos, muito tempo com essa dor muscular, essa fadiga, essa febre, pensando ser um quadro gripal, demora um pouco para atingir as juntas, né? Então, ele fica anos e anos vindo e voltando em pronto-socorro, passando num clínico, passando em um especialista que talvez demore muito mais tempo para fechar do que um especialista. Então, quanto mais tempo de demorar esse diagnóstico, maior é a chance da deformidade, da erosão, existe esse risco. Hoje, pelas drogas novas, a gente não vê tanta deformidade mais, mas antigamente a gente ainda pega pessoas antigas com artrite reumatoide que demoraram para ser diagnosticadas no passado com bastante deformidade. É mesmo? De deambulação, de andar, de locomover. Que tipo de gravidade? Todas, assim, de dia a dia mesmo, de autocuidados, né, de higiene, enfim, atividades de vida diária, como acamados mesmo, por uma lesão grave nas juntas, né? Parece que a gente tem uma ilustração, é isso, produção? Solta pra gente aí, por favor. Olha só, mas fica assim mesmo? Isso, Fábio, essa é uma junta, a gente pode ver ali, ó, os punhos comparando um com o outro, né? O lado ali, por exemplo, aqui, do direito da paciente ali, mais inchado, mais ressaltado, é uma artrite isso, de punho, com luxação desse punho, ele está um pouco subluxado, saiu do lugar. Olha as mãos também, né? Nesse caso, por exemplo, qual que é a gravidade? Grave, bem grave, ó. Já tem o desvio dos dedos, né? Tortos, desviados. Né? E se a gente for deixando, Fábio, isso aí vai evoluindo para mais e mais deformidades. E ela fica, olha esse daí, meu Deus do céu. Esse é outro tipo de deformidade que a gente... O dedo parece um S, não é? Isso aí, parece um S, né? Então a gente chama dedo em pescoço de cisne, né? Quando a gente lê em livro, é esse pescoço de cisne, ele faz uma deformidade parecendo um pescoço de cisne. A falange distal fica bem fletida, a mão caiu, os dedos, na verdade, os tendões também estão lesados. A pessoa perde a força? Perde, total a fica movimentação. sem movimentação Tanto é que existem especialidades dentro da reumatologia, uma equipe multidisciplinar, como os terapeutas ocupacionais,
que lidam com esse tipo de deformidade, adaptando caneca, objetos, garfo. Ela fica com dificuldade, por exemplo, de pegar um lápis. Pegar um lápis, escrever, uma caneca, beber água. Então, há meio que aparelhos, vamos dizer assim, que implantam dentro nas xícaras ou no garfo para a pessoa conseguir ter uma vida Agora, normal. a gente pode considerar essa doença imunológica ou inflamatória? É uma pergunta... Então, hoje a gente fala autoinflamatória. Autoinflamatória, o que seria isso? Como seria isso? Uma doença inflamatória, mas que você se inflama, né? Você mesmo começa a se inflamar. Seu sistema imunológico é composto de soldados, que são os leucócitos, linfócitos, enfim, que se voltam contra suas articulações, seus tecidos articulares. Fábio, importante só para a gente lembrar, a artrite reumatoide não é só uma doença das juntas. Ela pode atingir, mais de 50% dos casos, o olho. Então, inflama também, não só a articulação. A membrana do olho, a gente não fala muito isso, né? Mas é até comum. Inflama a capa do pulmão, capa do coração. Ela pega na parte neurológica? Órgão sistêmico. Neurológico, não. Não. Não, mas pele bastante, pele, coração, pulmão, olho, vasos sanguíneos, Agora, bastante. mas homens ou mulheres que têm? Mulher, um pouco mais. Por quê? 3 a cada, então. Acredita-se pela oscilação hormonal mesmo. Mais estrogênio, mais progesterona. Ao contrário do lúpus, é importante falar isso, ela não entra em atividade na gestação. Acredito que essa modulação hormonal... Eu ia perguntar até a não respeito é mito. disso. Não é mito? Não é mito. A paciente engravida, a gente vê uma remissão da artrite reumatoide, diferente das outras, que entram em ebulição e inflamam muito mais. A artrite não. Ela tem esse comportamento, esse padrão mais quietinho na gestação. Vamos responder algumas perguntas? Vamos. Olha aí, a Ana Maria de Barbacena, Minas Gerais, pergunta: tem uma tia que tem artrite reumatoide. Quais as chances de ser uma doença genética? Ótimo. Então, é uma doença que tem um traço hereditário, uma chance de 30% de hereditariedade. No caso da tia, para ela atingir a sobrinha, menos, tá, Fábio? Mas a parentesco de primeiro grau. A mãe, se tiver, né? Enfim, pai. Aí é uma chance maior para os filhos, né? Então, mas a tia já perde um pouco a chance, assim. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Fábio, boa noite, parabéns pelo programa. Boa noite, doutora Tatiana. Eu fiz uma artrodese, tá certo? Artrodese, aham. Na coluna, mas Certo. sinto muitas dores nas pernas e nos braços, principalmente do lado esquerdo. Tem alguma coisa a ver com reumatoide? José de São José dos Campos. Sim, tem que investigar, José, porque assim, o problema da coluna, lembrando que a artrite reumatoide pode atingir a coluna, sim, né? As articulações da coluna ali, na coluna, cervical, torácica e lombar, há várias juntas ali que podem ser inflamadas. Agora, provavelmente a causa da cirurgia dele, da artrodese, não deve ter sido nada para artrite reumatoide. Lembrando que a artrite reumatoide não é cirúrgico, tá? O tratamento é clínico. A deformidade, igual a gente viu das mãos e tudo, se for muito, pode evoluir para uma artrodese, uma cirurgia, mas o tratamento é clínico. Então, essa dor dele, do braço, da perna, tem que ser investigada. Então, já vamos responder aqui a Cecília de Birigui, que pergunta quando começa a deformidade, para valer, e se cura essa doença com remédio ou fisioterapia. Pronto, tá. Então, ela é uma doença de jovens, 35 anos, 40... Olha só. A mulher na idade bem ativa, bem fértil mesmo, né? Mas começa a deformar nessa idade? Então, casos e casos. Há casos que ela já começa deformando, igual daquela senhora. Com bastante inflamação, a gente vê que vai ter um curso muito ruim. Assim, que aquela doença vai evoluir péssima, né? E dói? Dói muito. Então, isso que eu falo, o principal sintoma, você saber que tem uma artrite, qualquer que seja ela, se é artrose, se é artrite reumatoide, se é do lúpus, se é outra doença autoimune, é a dor. Dói muito. Você sabe que minha mãe já é falecida, mas ela tinha um dedo da mão dela que quando ela dobrava, ela não conseguia voltar. Ela tinha que fazer assim. Isso Não pode levar artrite reumatoide por inflamar muito os tendões todos da mão, ela pode levar o gatilho, que a gente diz, né? Gatilho. Que é a tendinite do flexor aqui, né? Inflamação. Certo. Mas da sua mãe provavelmente seria só uma coisa localizada, não autoimune. Vamos lá, mais uma pergunta. Luiz Felipe de Barreto, São Paulo, pergunta: fumar aumenta os riscos da doença? Não há comprovação ainda científica com um grande número de pacientes. Não há fumo relacionado a maior risco de artrite reumatoide.
Mais uma pergunta aqui. A Camila de Castro, de Embu das Artes. Quais as diferenças da artrite reumatoide, artrose e o reumatismo? Se podem ser consideradas a mesma coisa. Falamos no começo, né? Isso, antigamente sim, agora a gente diferencia bem uma da outra. Certo. Crianças podem ter? Podem. Pior que pode. Artrite reumatoide da criança juvenil, chamada. A partir de que idade? 3 anos, 4 anos. Tão cedo assim? E elas crescem, não vai morrer pela artrite, né? Vão morrer com a artrite, mas não pela artrite. E a deformidade é bem importante. Quando é em criança, ela chega à idade adulta com bastante deformidade, se não tratada logo. É isso que eu te falei, começa com um quadro muito sutil, né? Então, até o pai, a mãe desconfiar, descobrir mas até na ir para um criança, reumato. isso que eu ia perguntar. Como é que a pessoa, descobre, o pai e a mãe né? que está nos assistindo agora, fala assim, olha, meu filho... Difícil, fica com aquele difícil, porque a criança não fala, então você vai ter que ir observando aquela junta talvez por de dores. dor, chora, então às vezes não abre com o quadro certinho, né, como deve abrir de livro, que a gente diz. Então, é uma junta ou outra que inflama, então isso leva um tempo até fechar. Então, esse tempo que a gente perde aí de diagnóstico é o tempo de deformar. Então... É difícil tratar a criança? Qual que é a idade mais difícil de tratar? Criança, jovem? não tem. Os dois, eu acho que todos. Porque como é um quadro muito inespecífico, né, muito clássico, logo de início abre um quadro fácil de diagnóstico, então todos perdem esse tempo um pouco de tratamento. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Boa noite, eu tenho psoríase, também tenho artrite. Qual é a relação direta das duas doenças? Situações? Existem a artrite, a psoríase, que é a lesão da pele, que é aquela descamação absurda, né? É porque a senhora falou a respeito de que pode aparecer, né, na pele? Pode aparecer na pele, como nódulo reumatoide, artrite reumatoide, e a psoríase, ela se apresenta como artrite psoriásica. Então, tem um reumatismo, uma doença reumática da psoríase, que é uma outra doença. Outra coisa diferente. Outra coisa, nada a ver. Tá. Boa noite, sou Roseli de Salvador. Eu tenho muitas dores nas mãos, nos joelhos. Estou fazendo exames para ver o que é. Acho que me enquadro no que a doutora está falando. É isso mesmo? Mão, joelho, sim. Começa principalmente nas mãos, lembrando que ela não é uma doença estática da mão. Ela é aditiva. Então, começa nas pequenas juntas, sabe, vai. Joelho, quadril, pés, tornozelos. Então, ela tem que ser investigada por um reumatologista, de preferência. Pessoas que costumam estralar os dedos como eu, podem desenvolver esse tipo de problema? Não tem nada a ver. Não tem associação. Graças a Deus. Pelo menos essa não. Não. Bom, aqui é Letícia de Caxias do Sul. Qual o melhor remédio para a artrite reumatoide? Então, depende de cada caso. Então, os remédios para dor, geralmente, não tem como a pessoa evitar. Na crise de dor, ela toma os analgésicos, anti-inflamatórios, enfim, isso aí a gente vai tentar evitar depois que ela passar em consulta com um especialista. Isso. E aí a gente vai entrar com a droga certinha, de base, para evitar o consumo de anti-inflamatório. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, hein, não vão consumir medicamentos por conta própria nunca. Isso. Sempre procurem um especialista. Isso. Mais uma pergunta, olha, paz e saúde para as famílias. Eu tenho hipotiroidismo. Ele causa artrite reumatoide? É o Edson, de São Paulo. O hipotiroidismo é uma doença também autoimune da tiroide, então também parecido, né, com o mecanismo de ação aí da artrite reumatoide. Ele pode levar a uma dor articular, uma artrite por hipotiroidismo, mas não é a mesma doença, Fábio. A artrite do hipotiroidismo é do hipo, a artrite reumatoide é outra coisa. Podem se coexistir. O paciente tem artrite reumatoide mais hipotiroidismo. Um não leva o outro também, não leva o né? outro, não. Tá certo. Gente, tem muitas perguntas chegando. Vamos ver se eu consigo selecionar mais algumas aqui. Sônia Oliveira de Três Corações, obrigado pelo carinho da sua audiência. É uma pergunta muito longa aqui. Escrevam assim a pergunta mais certinha. Ó, tem uma pergunta interessante aqui. Existem métodos alternativos sem ser os remédios para artrite reumatoide? Tem. Você pode associar essas juntas que estão inflamadas com uma terapia. Deve associar, na verdade, uma fisioterapia ou hidroterapia, mesmo inflamando. Então, o paciente pergunta, eu estou com o joelho inchado, doído, não consigo andar. Posso fazer a fisioterapia? Pode, deve fazer. Para quê? Para não perder aquilo que já tem. Quanto mais ele para aquele joelho inflamado, aquela junta inflamada, mais ele perde músculo, né? Mais vai distrofiando aquele músculo. Então, deve fazer, sim, outras terapias. Boa noite, Fábio. Sou de Itápolis.
Fui diagnosticada com artrite reumatoide com 19 anos de idade. E também a fibromialgia. Certo. E elas estão interligadas? Muito. Então, assim, quem tem artrite reumatoide, por ser uma doença que é desconhecida a causa, isso geralmente gera um impacto um pouco no emocional. Então, porque a Aí pessoa que faz a ligação? faz muito. A artrite reumatoide também, com o emocional, tá? Bastante. Então, um dos fatores que a gente pode levar à doença é esse distúrbio um pouco emocional, que veio um pouco antes do diagnóstico da doença. E tem relação com a fibromialgia, que é uma doença totalmente emocional, né? Assim, bastante ligado ao emocional. Tem muitas perguntas aqui falando sobre o que causa exatamente a doença. Se tem um ponto de início. Tá. Há diversas teorias que tentam explicar a origem da doença. Infecções, fatores ambientais, carregou muito peso, excesso de sobrecarga, mas nada se justifica. O emocional é um fator muito estudado. Um baque emocional lá atrás pode ter desencadeado um distúrbio nesse sistema imune dessa pessoa e depois ela voltou a desenvolver a doença. Olha, boa noite, Fábio. Parabéns pelo programa. Sou Maurício Boriola, da cidade de Auriflama. A pimenta do reino provoca artrite reumatoide? Não tem estudo. Agora, vamos dizer assim, sem ser a pimenta, algum tipo de alimento? Alimento? Também não, Fábio. Não está associado à alimentação. Diferente da gota, né, que é outra doença articular, outro reumatismo. A gota que é mais o ácido úrico, né? É o ácido aumento úrico. Do ácido úrico. Certo, então, para a gente não confundir, né? Que às vezes a pessoa confunde alimento com artrite. Não está associada a nenhuma alimentação. Eu vou fazer uma pergunta também de uma conhecida que eu tenho, que ela tem bruxismo, que chama, não é? Aquela dor aqui, mas tem dias que ela toma remédio ou esquece. Tem relação? Tem. A artrite reumatoide, ela atinge muito essa articulação temporomandibular, né? Olha só. Muito, inflama muito. Há vários estudos com isso aqui, né? Com acometimento da ATM. E inflama, dá bastante dor, limitação, até de fala, enfim, de sono. Mais uma pergunta. Doutora, tenho uma dor muito forte no rosto do lado esquerdo. Fiz vários exames para achar a causa e não achei. Regina, de Bragança Paulista. Só do lado esquerdo, pontual, aí, Regina, difícil está associado à artrite reumatoide. Quando dá dos dois lados? Geralmente, bilateral, é simétrico. Ok. Então, mas... Doutora, acho que respondemos várias perguntas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Fábio.